Perfeito. Então, voltando aqui, né? A primeira dimensão, ela foca na liberdade, né? E aí, uma dica que eu dou para vocês é lembrarem lá da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité. Então, a primeira dimensão ela é focada na liberté, que é a liberdade. Então, são os direitos individuais, né? Que o professor chama de direitos negativos. É o direito de dizer não. Então, é o Estado não interferir, né, na individualidade, nos direitos individuais de cada pessoa. Essa seria a primeira dimensão. A segunda dimensão já vai para um outro viés, que seria um viés coletivo, né? São os direitos sociais. E aí esses direitos sociais estão muito ligados à igualdade, né? E aí algo que ele falou muito em sala foi igualdade material, que é você tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Isso se chama equidade. Então, é realmente você tratar pessoas diferentes a partir das suas diferenças. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, com deficiência, ela vai ter que ser tratada de uma forma diferente de uma pessoa que não tem deficiência, para que ela possa ter, nesse caso, uma acessibilidade, para que os direitos dela fundamentais sejam de fato executados, que eles sejam aplicados. Então, se essa pessoa tem direito de ir, vir e permanecer, que é o direito de locomoção, o Estado ele precisa, né, fornecer estrutura para que essa pessoa possa utilizar esse direito, né? Não adianta ter escada, precisa ter um elevador, precisa ter uma rampa que seja adequada para essas pessoas, um ônibus adaptado, um veículo adaptado. Então, tudo isso é o Estado que deveria prover, certo? E está muito ligado com o coletivo. Pronto. No caso, você pode sim relacionar, né, a pessoa com deficiência em relação à terceira dimensão, certo? Mas não esqueça que os outros direitos, eles não deixam de existir. Eles também podem ser colocados, né, no quadro da pessoa com deficiência, como eu estava falando, né? A primeira dimensão é liberdade, né? Liberdade de ir e vir. Essas pessoas, elas também têm que ter esse direito. Então, é por isso a questão da acessibilidade. Direitos sociais são direitos coletivos, saúde, educação. Então, isso também tem que ser favorecido para essas pessoas. Elas têm que ter direito à saúde, elas têm que ter direito à educação. Tudo isso com acessibilidade. Igor. Só um minutinho, Cristina. Só um minutinho, por favor. Pode falar. Tratar os iguais com igualdade. E os desiguais de forma desigual. Como desigual. Para a terceira, né? Mais para a terceira. Isso. No caso, essa questão específica, né, da igualdade material, ela vai entrar na segunda dimensão. Já na segunda dimensão, que é a igualité, né? Aí, nessa segunda dimensão, vocês já conseguem ver uma igualdade material. Por quê? Porque não adianta você ter essa liberdade que vinha na primeira dimensão, né? Essa liberdade e a igualdade formal. Isso, que é aquela que está na lei. A lei só diz assim, todos são iguais. Beleza, mas na prática a gente vê que não é assim. É a partir da segunda dimensão que isso começa a acontecer. As pessoas começam a reivindicar, não, se eu sou igual a todo mundo, eu preciso ter direito à educação. Eu preciso ter direito à saúde, trabalho, moradia. Então é a partir da segunda dimensão que já começa esse quadro, né, da igualdade material. E na terceira dimensão? Na terceira dimensão, o que vai acontecer é que isso vai se internacionalizar. Não vai ficar preso só a um estado. Isso vai para o mundo todo. Então, é a fraternidade, a coletividade. Então, vai valer para o mundo todo. A partir desse momento, né, vem a questão do direito à paz, principalmente por causa do fim da Segunda Guerra Mundial, para evitar uma Terceira Guerra Mundial. O direito ao desenvolvimento, e aí não só um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento humano, social. A questão do meio ambiente, né, sustentável, também vem na terceira dimensão. Então, perceba que na terceira dimensão está ligado para o mundo todo. É uma proteção internacional dos direitos, certo? Deu para entender? E aí, repito, essa questão da pessoa com deficiência, ela se enquadra em todos os direitos. Principalmente na terceira dimensão, que é quando vem esse senso, né, de cooperação, que a sociedade ela é uma sociedade internacional. Todo mundo tem que proteger os direitos de todo mundo, na teoria.
né? E aí, essa questão, ela está muito ligada com a terceira dimensão. Mas essas pessoas, elas também têm que ter o direito resguardado, tanto na primeira quanto na segunda dimensão, certo? Pode falar, Cristine. Essa diferença aí de igualdade formal que na Constituição Federal se reflete da Declaração de Direitos Humanos é a igualdade formal, não é? Isso. Quando a gente vê na Constituição, né, o textozinho dizendo sobre igualdade, a gente pensa em igualdade formal, né? Porque a igualdade que está na lei. Lá está dizendo que todos são iguais. Certo, mas como é que isso acontece na prática? Aí vem as políticas públicas, né? O Estado, ele tem que realmente favorecer essa igualdade e aí se torna uma igualdade material. Material da matéria, da realidade corpórea, que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente tem uma população negra, né, que historicamente foi excluída da sociedade, o Estado, né, ele precisa trazer medidas afirmativas para incluir essas pessoas na sociedade. Então, é onde vem, né, as bolsas, na questão da educação, para dar o direito à educação para as pessoas negras que já são um grupo mais vulnerável, a questão da pessoa com deficiência, né? Eles têm uma cota nas empresas, então as empresas, né, a partir de uma quantidade de trabalhadores, eles precisam contratar pessoas com deficiência, também é uma forma de incluir, né, esses grupos que foram minorizados, que foram excluídos da sociedade, no geral, né, em todos os direitos fundamentais, é assegurar os direitos fundamentais para todas as pessoas. Então, seria essa igualdade material é justamente o fato de você poder trazer esses direitos não só para um determinado grupo, mas para todas as pessoas, certo? Beleza? Perfeito. Então, vou continuar aqui. Aí, qualquer dúvida, vocês podem ir falando, não tem problema. A gente falou então da primeira e da segunda dimensão. A terceira dimensão, ela está ligada com a solidariedade, como eu também já falei, né? É uma solidariedade mais a nível global, né? Os direitos humanos, ele vai se internacionalizar, ele vai ganhar o mundo, e aí isso vem muito após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto. A partir desse momento, a sociedade internacional, ela percebe que precisa proteger, né, a dignidade de todo ser humano, e é a partir daí que os direitos humanos eles se tornam uma pauta global. E por fim, a quarta dimensão, que também faz parte do Estado Democrático de Direito, certo? E aí essa quarta dimensão, ela está muito ligada com a democracia. Busca-se uma democracia direta. O povo é o titular do poder, mas geralmente são representantes, né, que exercem esse poder. Nessa quarta geração, busca-se de alguma forma trazer uma democracia direta, onde seria o povo exercendo o próprio poder, certo? Então é assim que a gente fecha esse bloco de dimensões. Eu vou fazer um paralelo com os paradigmas de Estado. Nesse caso da terceira geração, a solidariedade é sinônimo de fraternidade, né? Perfeito. Na solidariedade você também pode chamar de fraternidade, que é a fraternité da Revolução Francesa, tá? E aí, trazendo para esses paradigmas de Estado, o que é que a gente consegue fazer aqui, né, de comparação? A primeira dimensão, que é a liberdade, ela se encaixa com um Estado liberal. É no Estado liberal que a gente consegue ver esse parâmetro da primeira dimensão. E o Estado liberal, ele é um Estado mínimo, não é aquele Estado que vai interferir na vida das pessoas. Ele, na verdade, vai se abster, por isso que também é chamado de Estado abstencionista. Ele não interfere nos direitos das pessoas. O Estado liberal, que está ligado com a primeira dimensão, que é a liberdade individual. Dizer não para o Estado. Estado, não interfira na minha religião. Então, eles estão muito ligados um com o outro. A segunda dimensão, que é a igualdade material, né, os direitos sociais, ele vai se encaixar no Estado social, que é aquele Estado grande, o Estado provedor, aquele Estado que vai dar educação, vai dar saúde, vai dar moradia, vai dar trabalho para as pessoas. Então, nesse movimento, você encaixa a segunda dimensão de direitos, que é essa igualdade material, com o Estado social, certo? E aí, para finalizar, né, que seria o tema do nosso dia de hoje, é o Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito, ele pega duas dimensões, a terceira e a quarta.
Então, é a partir do Estado Democrático de Direito, né, que acontece a internacionalização dos direitos humanos e essa busca da democracia mais direta, né, uma democracia mais ativa, o poder realmente pertencer ao povo e não a grupos, né, minoritários que se tornam autoritários e que lesam essa questão da democracia. Então, o Estado Democrático de Direito, ele vai se encaixar na terceira e na quarta dimensão. Mas aí a gente volta para aquela questão. Igor, por que dimensão e não geração? Simplesmente porque a ideia de geração diz que a próxima vai suprimir a anterior, e isso não acontece. A segunda geração, ela não faz com que a primeira deixe de existir, na verdade eles vão se somando. Então é preferível que vocês usem a expressão dimensão. Então a segunda dimensão, na realidade, ela se encaixa com a primeira, e assim eles vão se encaixando, né? A terceira dimensão ele vai se encaixar com a segunda e a primeira, e a quarta com as outras. Então, é uma complementariedade. Os direitos humanos, eles vão se complementando. Os direitos fundamentais também. Certo? Você pode repetir rapidinho a quarta, o conceito da quarta? A quarta é a democracia direta. Certo? É uma busca de uma democracia direta. O que é a democracia direta? É o povo exercendo o poder. Certo? Então, a gente também precisa, né, para finalizar essa revisão, relacionar essas questões com as constituições brasileiras. As constituições brasileiras você consegue pegar elementos desses estados. Então, por exemplo, no Estado liberal a gente consegue ver elementos, né, do Estado liberal na Constituição de 1824 e na Constituição de 1891. Essas duas constituições elas trazem aspectos liberais. E aí está muito presente os direitos de primeira dimensão. Já as constituições de 1934 e de 1937, né, que estão ligadas lá com a Era Vargas, elas vão estar ligadas ao Estado social. E aí esse Estado social, né, alguns elementos, principalmente os direitos sociais voltados ao trabalho. Né? A gente consegue perceber muito claramente os direitos, né, ao trabalho nessas duas constituições, perdão. E aí a gente liga com a segunda dimensão de direitos. Já a Constituição de 1946 e a de 1988, a gente vai ligar com o Estado Democrático de Direito, certo? E aí é onde entra a internacionalização dos direitos, você tentar, né, juntar o Estado liberal com o Estado social, e aí a partir dessa união, né, trazer um plus, que seria justamente essa questão dos direitos mais coletivos, voltado para a humanidade, que seria justamente a palavra fraternidade. Então, essas duas constituições, elas somam os dois direitos e ainda trazem, né, essa questão da dignidade da pessoa humana, né, essa proteção à dignidade da pessoa humana. A de 1946, ela faz isso de uma forma mais, como eu posso dizer, de uma forma mais inicial. Ela realmente, né, iniciou essa junção entre o Estado liberal e o Estado social, mas ela fez isso de uma forma muito tímida. Realmente, na Constituição de 1988, né, principalmente lá no artigo 5º, que eu falei para vocês, que a gente consegue ver um rol muito amplo de direitos fundamentais voltados para todas as dimensões. E aí, finalizando, essa Constituição de 67, né, que seria lá da ditadura militar, ela não está no Estado Democrático de Direito. Ela não pertence ao Estado Democrático de Direito. Ela foi num tempo de retrocesso. Na realidade, ela foi contrária a esses direitos. Né? Foi uma Constituição que marcou um período muito opressor, onde as pessoas elas pararam de ter liberdades, né? Principalmente liberdade individual. Então, aqui nesse momento, é importante que vocês percebam que essa Constituição da ditadura militar, que é de 1967, ela não traz elementos do Estado Democrático de Direito. Apenas a 46, né, de 1946, que vem depois da Era Vargas, e a de 1988, que vem depois da ditadura militar. Beleza? Igor, eu não entendi muito bem essa relação 1967 e depois 69. Foram duas constituições ou foi duas fases da mesma Constituição? Pronto, na realidade é como se fossem duas fases da mesma Constituição.
certo? 69, né, 1969, não é uma outra Constituição. Na realidade, é uma emenda, né? Foi um acréscimo à Constituição de 67. Você vai ver nas suas leituras, possivelmente, que tem alguns historiadores, poucos, que dizem que a de 69 foi uma outra Constituição. Mas a maioria defende que não foi. E realmente é só uma emenda, que foi a partir dessa emenda de 1969 que a ditadura se tornou muito mais opressora. Que os direitos eles realmente foram bastante reprimidos, certo? E essa Constituição de 67 e 69, ela não se enquadra nem em primeira nem em segunda dimensão? Na verdade, ela é uma revelia às dimensões de direitos, né? Porque ela marca um período que foi um retrocesso. Lembra que eu até falei do princípio da vedação ao retrocesso no domingo? Isso daqui marcou completamente o que não deveria acontecer. Foi um retrocesso. Enquanto em 46, né, as pessoas estavam começando a adquirir novamente seus direitos individuais de primeira dimensão, né, e os direitos sociais de segunda dimensão, a partir dessa Constituição, da ditadura militar, isso foi caindo pelo ralo. Principalmente os direitos de primeira dimensão. As pessoas não podiam mais ter liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, direitos políticos, né, foram muito cassados. E aí, a partir desse momento, é um retrocesso. Então, não, ela está realmente, né, cronologicamente falando, ela está nesse período de Estado Democrático de Direito, porque ela foi realmente num período onde estava o Estado Democrático de Direito, mas ela representa um retrocesso. Ela representa... Até o retrocesso dos aspectos de segunda dimensão do estado de bem-estar social? Então, nessa questão da segunda dimensão, nem tanto, porque né, na ditadura eles ainda queriam manter essa questão do desenvolvimento. Então, eles estavam preocupados ainda em colocar uma educação, né, de qualidade, uma saúde, eles queriam ainda fornecer isso para as pessoas. Mas é totalmente diferente, porque quando a gente vai falar de educação, não é mais uma educação livre, é uma educação onde eu vou dizer o que é que o aluno vai aprender. O que é que ele pode aprender e o que é que ele não vai aprender. Então, ele não vai ter uma liberdade de expressão, ele vai se expressar a partir do que eu quero dizer para ele, certo? Então, sim, eles até garantem os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, mas com essa penalidade. Eu vou te dar esse direito, mas eu vou cobrar a sua liberdade. Você não vai ter essa liberdade. Entendeu? Deu para entender? Perfeito. Alguma dúvida? Acho que você ia perguntar. Só para repetir se der o Estado Democrático de Direito, o conceito dele. O conceito, o Estado Democrático de Direito, basicamente seria a união do Estado liberal com o Estado social, né? Ele busca juntar esses dois e aí trazer uma proteção maior à dignidade da pessoa humana, né? No aspecto internacional, de nada. Então, continuando. Aí, a partir daqui, a gente vai lá para a questão do Estado Democrático de Direito, que foi o que eu não falei com vocês ainda. Esses aqui a gente tem já nos chats anteriores. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Estado Democrático de Direito. Então, pessoal, o Estado Democrático de Direito ele vai começar no final do século XX e início do século XXI. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que é quando aconteceu, né, aquelas atrocidades que foram cometidas pelos nazistas, principalmente a questão do Holocausto. E aí, a partir desse momento, os direitos humanos eles se tornam de fato internacionais. A sociedade ela percebe que precisa proteger a dignidade humana num todo, de forma global, não só em certos estados, não é só os direitos da sociedade dos Estados Unidos, ou da sociedade brasileira, ou da sociedade francesa. Seria realmente um direito voltado para toda a humanidade. E aí, né, essa é a essência da proteção da dignidade da pessoa humana. Então, é a partir do Estado Democrático de Direito que a gente pode dizer que os direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, ela se internacionaliza, ela se torna global. Beleza? E aí, seguindo essa lógica, o que é que acontece? Ocorre a criação da Organização das
Nações Unidas, que é a ONU, né? A partir, né, do final da Segunda Guerra Mundial que vem o surgimento da ONU. E aí, só fazendo aqui uma pequena recordação para vocês, antes da ONU a gente teve a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra Mundial. E qual era o papel da Liga das Nações? Era justamente evitar que tivesse uma Segunda Guerra Mundial. Claramente, né, ela falhou, ela não conseguiu evitar uma Segunda Guerra Mundial. E aí, a ONU ela já foi criada nessa perspectiva de trazer uma paz global, né? Que não houvessem mais essas atrocidades, que a humanidade ela fosse tratada de uma maneira justa, de uma maneira solidária, né? Então, tem toda essa proteção, de fato, à dignidade da pessoa humana. E aí, a partir da ONU, se cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí essa declaração ela vai trazer 30 artigos, e nesses 30 artigos vocês vão verificar direitos de primeira, segunda, terceira dimensão, certo? E é um marco histórico, porque é algo que realmente internacionaliza esses direitos. É uma declaração que vale para o mundo todo. E aí é importante eu lembrar para vocês que tinha aquela declaração lá de início, que era a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, lá do tempo da Revolução Francesa. Lembra, ela tinha essa intenção, né, de ser internacional, de ser global, de valer para toda a humanidade, mas não conseguiu. Essa daqui, que eu estou falando agora, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai se aplicar para toda a humanidade, certo? E aí é um marco. É a ONU que promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Isso, é a ONU que, no caso, vai trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os outros estados eles vão lá assinar. E aí é interessante você trazer isso, porque é algo que o professor até vai falar hoje com vocês, pessoal da noite. Eu te respondo já, Germano, só um minutinho. Ele vai trazer para vocês, da noite, que a ONU e essa declaração, no caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não vai trazer nenhum mecanismo específico para realmente efetivar o que está lá na declaração. Por exemplo, não vai trazer um tribunal internacional que faça cumprir, que faça valer esses direitos. É algo mais simbólico. É algo simbólico que vale para toda a humanidade, mas que não pode ser efetivado. Se um Estado, por exemplo, descobrisse o que está na declaração, ele não teria como ser penalizado, porque a declaração, repito, não trouxe nenhum instituto que veementemente cobrasse isso dele. Então ficou muito na questão simbólica. Beleza? Antes do Holocausto tinha algum tratado similar aos direitos humanos? De forma internacional, não. Mas a gente sabe que tem aquelas declarações, né? A declaração que eu acabei de falar, dos direitos do homem, do cidadão, a declaração dos direitos da Virgínia. Essas declarações são mais a nível estadual, de cada país. Mas a nível global seria realmente o marco, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? E aí, a partir disso, o que a gente pode ver? A gente pode ver que começa-se a questionar, né, se a soberania de um Estado vale mais do que os direitos humanos. E a partir desse momento, o que é que vai acontecer? O Estado, quando ele assina um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, ele tem que cumprir o seu conteúdo. Então, é como se essa soberania, aí eu acho que todo mundo já entendeu o que é soberania, essa independência, né, de cada Estado perante outros Estados ou outros países. Por exemplo, o Brasil ele tem soberania, então outro país não pode vir para cá e dizer como é que o Brasil vai administrar o país. Quem decide isso é o Estado brasileiro. Isso é a soberania, uma independência internacional. E aí, a partir dos tratados internacionais de direitos humanos, quando um país, né, um Estado, com E maiúsculo, ele assina um tratado, ele está se sujeitando, ele está relativizando essa soberania, porque ele vai ter que cumprir o que está naquele Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, se o Brasil, por exemplo, assina a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele
se compromete a cumprir o que está lá naquela convenção, certo? Deu para entender direitinho essa parte? A soberania, ela é relativizada a partir dos tratados que protegem os direitos humanos. Então, há uma prevalência dos direitos humanos sobre essa questão da soberania. Claro que isso vai ser muito mais complexo, mas para esse momento vocês precisam só entender que quando um país, né, ele decide assinar, e aí é ele decidindo, ninguém está forçando, então é ele próprio exercendo sua soberania, ele está relativizando essa mesma soberania, porque ele vai ter que respeitar o conteúdo daquele tratado. E aí, né, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que vão começar a surgir as cortes internacionais de proteção aos direitos humanos, certo? Então, a gente tem a Corte Europeia, a Corte Interamericana, a Corte Africana, né, que são regionais. E aí, essas cortes, elas realmente buscam efetivar os direitos humanos, os direitos que estão nos tratados. Então, se um Estado, né, um país, assina um tratado e ele descumpre aquilo, essas cortes elas vão julgar, né, cada país. E aí, claro, ampla defesa, direito ao contraditório, mas caso seja, né, chegue-se à conclusão, depois do devido processo legal, seja entendido que esse Estado realmente está descumprindo os direitos humanos, essa corte pode efetivamente punir o Estado. Isso já aconteceu com o Brasil diversas vezes, porque o Brasil ele tem essa tendência de descumprir os direitos humanos. Isso aconteceu na questão da Maria da Penha, né, que teve que ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, a partir desse momento, foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é que o Brasil, depois de uma possível punição, para evitar essa punição, decidiu proteger o direito das mulheres. Então, começou a delegacia para a mulher, começou a conscientização da sociedade sobre a importância do direito das mulheres. Então, essas cortes internacionais, elas são muito relevantes para o momento, certo? Porque... Mas, Igor, eu lembro que você falou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não previa na sua redação nenhuma penalidade específica, nem tribunal internacional. Mas aí depois esses tribunais internacionais eles surgem por causa para julgar a declaração, para julgar com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é isso? Na verdade, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos entender ela como um geral, certo? Ela foi um marco histórico, começou com ela. E aí depois, por exemplo, né, eu estava falando aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vem a Convenção dos Direitos dos Estados, né, americanos, né, que é outra declaração, que vai beber dessa Declaração Universal. Ele vai pegar esses direitos da Declaração Universal e vai trazer para eles. Mas qual é a diferença? A partir desse momento, vai ter uma corte, né, que vai proteger os direitos que estão nessa Declaração Interamericana de Direitos Humanos. Mas a Declaração Universal em si, aquela que veio lá da ONU, repito, não tinha, naquele momento, nenhuma previsão de um tribunal internacional que fosse proteger os direitos humanos. Isso só vai acontecer depois, a partir que os estados vão percebendo que é necessário, para que isso de fato aconteça, que tenham cortes que façam valer os tratados, tá? Mas não é em relação específica à Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o tratado que está lá fundamentando aquela corte. Porque... Então, essa corte nasce em decorrência da Declaração Interamericana de Direitos Humanos. Isso, especificamente essa que eu estou falando, a Corte Interamericana, ela vai, né, surgir a partir dessa Declaração Interamericana de Direitos Humanos. Mas... Pode falar. Quem é que julga hoje em dia crimes contra a humanidade? É a ONU? Os crimes contra a humanidade, eles são tratados no Tribunal Internacional, certo? Que aí já é outra vertente. Só que se a gente for para aí, é a disciplina da segunda unidade. A segunda, terceira unidade. E aí vocês vão meio que se perder. O que é que eu preciso que vocês entendam agora? Essas cortes são independentes? Então, elas são independentes e elas são subsidiárias, né? Primeiro você tenta resolver a questão dos direitos humanos no próprio país, por exemplo, do Brasil, questão do direito da mulher.
foi até o STF. A partir do momento que se percebeu, né, que não estava dando em nada, as mulheres elas continuavam tendo seus direitos, né, descumpridos, isso foi enviado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a Corte ela só pode julgar a partir do momento que ela percebe que realmente já se extinguiu todas as formas de tentar resolver isso no âmbito do país. Então, é o princípio da subsidiariedade. Vocês vão ver isso também mais lá na frente. Mas respondendo a sua pergunta de forma sucinta, sim, elas são independentes e aí elas vão ter membros de vários países e eles vão julgar de uma forma imparcial, certo? E quais são as punições? Aí pode ser várias, né? Pode ser uma punição numa questão mais política, no sentido de embargos econômicos, né? Vai pagar multa, ou até mesmo uma exclusão, e aí já seria no último aspecto, daquele bloco internacional. O Brasil ele faz parte, né, da Organização dos Estados Interamericanos. Se ele continuasse descumprindo, numa última medida, ele poderia ser expulso, né, desse bloco de países. Mas, para esse momento, vocês não precisam ser tão específicos. O que vocês precisam entender nesse momento é justamente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não previa, naquele momento, né, que ela foi criada, 1948, a criação de um tribunal. Não se tinha previsão de um tribunal e não se tinha também nada que fizesse efetivar os 30 artigos que lá estavam, porque vão ser 30 artigos, depois eu vou passar no grupo para vocês. São 30 artigos tratando das dimensões de direitos, mas não tinha nenhum instrumento que de fato aplicasse aqueles direitos. O mais próximo disso é se esses artigos da declaração fossem positivados nos direitos fundamentais das constituições, não é isso? Isso, perfeito. E eles eram, né? Na maioria dos países eles eram, e a partir daí que eles tinham, cada estado tinha que cumprir. Mas essa declaração, ela tinha, né, essa intenção de ser internacional, né? Justamente a terceira dimensão. Pelo fato dela ser internacional, era preciso um tribunal internacional que fizesse valer para todos os países. Mas isso só vai surgir depois. Isso não vai surgir agora na declaração, tá? Então, repito, porque isso tem que ficar claro para vocês, porque pode cair na prova. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não traz nenhum mecanismo efetivo, nenhum tribunal. O professor vai falar isso mais tarde para vocês que são da noite, ele já falou para todo mundo da manhã, que fizesse valer esses direitos, né? Fica no âmbito mais simbólico, né? Uma declaração que vale para o mundo todo. Certo? Alguma dúvida? Deu para entender? Tudo tranquilo? Vou continuar. Então, novamente, a essência, né, do Estado Democrático de Direito é a proteção da dignidade da pessoa humana. Né? Ele visa proteger essa dignidade da pessoa humana no âmbito global. Basta você ser humano que você precisa ser protegido e ter seus direitos respeitados. E aí vem essa máxima de Immanuel Kant, que diz o quê? O homem, ele é um fim em si mesmo. O homem jamais ele pode ser objetificado. Ele não pode ser tratado como um objeto. A finalidade maior dos direitos humanos é proteger a humanidade, é proteger os direitos humanos, é proteger a dignidade da pessoa humana. Então, o homem ele não pode ser objetificado como ele foi, né, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas elas foram materializadas e aí elas estavam sendo utilizadas como um meio para se chegar num fim. Mas o fim é o próprio homem. Então, essa é a ideia de Kant. O homem, ele é a própria finalidade. A finalidade dos direitos humanos é a proteção de qualquer pessoa, certo? Então, é essa relação, essa posição entre fim e meio. O homem é o próprio fim, jamais pode ser utilizado como um meio para se chegar em outro objetivo, né? Você não pode utilizar a pessoa humana dessa forma utilitarista. Ela precisa ser vista de uma forma mais humana, literalmente. E aí, finalizando essa questão do Estado Democrático de Direito,
como é que se relaciona, como é que funciona essa conexão entre, né, democracia, Estado de Direito, como é que a gente faz isso funcionar na prática, né? O Estado de Direito, para quem não lembra, o Estado de Direito é um Estado regulado pelo direito, regulado pelas normas jurídicas. Então, é um Estado que vai ter que cumprir o que está no ordenamento jurídico. E qual é a norma, né, o que é que vai estar no topo desse ordenamento jurídico? É a Constituição. Então, o Estado ele vai ter que respeitar principalmente a Constituição. E o que seria essa ideia de democracia? É que o poder do Estado, ele na verdade vem do povo. É o povo ou do povo que emerge esse poder. Então, se o poder vem do povo, ele tem também que ser exercido para o povo, né? E aí tem que proteger o povo. E aí, a partir desse momento que vai funcionando. É o próprio povo que vai fazer uma Constituição. Lembra, a Constituição de 1988 teve uma participação muito grande da sociedade civil. Então, foi a sociedade fazendo uma Constituição para regular o Estado, para dizer o que o Estado pode ou não fazer, e não só isso, para dizer também o que é que a população pode ou não fazer. Então, é o próprio povo participando desse elemento democrático e constitucional e limitador do poder do Estado, certo? E aí, a partir desse momento, a Constituição ela passa a ter uma força normativa vinculante. O que é isso? A Constituição ela tem que ser respeitada, o que está lá nela, né? As normas da Constituição, elas têm validade, elas têm eficiência e elas precisam ser cumpridas. Digo por quê? Porque antes, né, vamos lembrar da Constituição dos Estados Unidos, né, lá no comecinho, ela era mais simbólica, ela não era aplicada num caso concreto, ela ficava muito no plano simbólico. Então ela estava lá e eram direitos que a gente não ia utilizar no dia a dia. E o que é que se utilizava naquele tempo? Os códigos, o Código Civil, o Código Penal. Naquele momento, antes, né, desse boom do Estado Democrático de Direito, que dá essa relevância para as constituições, quem tinha mais importância eram os códigos. Repito, o Código Penal, o Código Civil, ele tinha mais importância do que uma Constituição antes do Estado Democrático de Direito. A partir do Estado Democrático de Direito, o que vai valer mais, o que vai estar no topo do ordenamento jurídico, são as Constituições. E essas Constituições elas vão ter força normativa vinculante. Elas devem ser aplicadas nos códigos, nas leis, nos decretos. Então, tudo que for norma tem que respeitar a Constituição. É o princípio da supremacia da Constituição. A Constituição está no topo e ela precisa ser respeitada. E aí, a Constituição, nesse momento também de Estado Democrático de Direito, ela vai trazer um compromisso moral. E o que é esse compromisso moral, se não os direitos fundamentais? Né? As Constituições, elas não vão só organizar o país, o Estado. Elas vão também, de uma certa forma, proteger os direitos e as garantias fundamentais de todas as pessoas daquele Estado. Então, a Constituição Brasileira de 1988, ela não só organiza o Estado brasileiro, como ela também traz vários direitos fundamentais para todas as pessoas, certo? E aí, o que é que acontece? Esses direitos fundamentais, eles estão principalmente lá no artigo 5º que eu falei para vocês. São direitos de primeira, segunda, terceira dimensão, certo? Tanto que a gente pode ver já na Constituição de 88 uma proteção do meio ambiente. E aí, a gente consegue finalizar essa questão do Estado Democrático de Direito e partir para as constituições brasileiras, né? Para a gente recapitular aqui algumas constituições brasileiras que estariam dentro desse Estado Democrático de Direito. Em relação ao Estado Democrático de Direito, deu para entender direitinho? Ficou tranquilo? Para vocês também aí do chat deu certo? Tá tudo ok? Tranquilo? Então, vou continuar. Então, no Brasil, né? Algo que eu até já trouxe para vocês. Vou só, então, passar de uma forma bem mais acelerada. A Constituição de 46 e a Constituição de 1988, elas são marcos do Estado Democrático de Direito. A de 46, né, ela foi promulgada, ou seja, ela passou por esse processo democrático. O povo participou, né, da criação dessa Constituição e ela marcou a redemocratização do país. Como assim? A gente estava, né, naquela era Vargas, nesse autoritarismo do presidente Vargas, e a partir da de 46 o poder volta a estar na mão do povo, não de um presidente específico. Então a gente tem essa redemocratização.
E é na Constituição de 1946 que a gente tem, né, essa primeira associação entre Estado liberal, né, liberdade individual, e Estado social, direitos sociais. Então, numa Constituição só, a gente vai trazer as duas dimensões de direitos, a primeira e a segunda. Já a Constituição de 88, ela vem depois da ditadura